Olá para você também que está vendo em streaming. Tô viva, mãe. Tô aqui, tô legal. Bom, vamos falar, então, o título da palestra, da conversa que a gente vai ter é Como lidar com a irracionalidade dos comentários da internet. Aí uma imagem muito antiga do que a gente imagina que seja um hater. Mas se a gente fosse corrigir esse título para a linguagem de todo dia aqui na internet, seria assim, irracionalidade dos comentários da internet, como lidar? Esta é a pergunta verdadeira que a gente tem que responder na nossa linguagem. Bom, a primeira pergunta, trolls existem? Parece uma pergunta idiota, não é. A pergunta é, o troll é uma entidade? A pessoa que é um troll desde pequenininho, os trolls procriam, nasce um baby troll, a mamãe dá uma trolladinha no peito, ele vai crescendo, quer dizer, troll é o quê? É um comportamento ou é uma criatura como um hipopótamo, uma marmota? Né? Essa é uma dúvida, porque a gente quando pensa em troll, acha que a pessoa é troll 24 horas, ela nasceu assim, trollada. E a minha teoria é de que não é essa a verdade. O que existe são ações e reações. Toda vez que você posta uma coisa na internet, você está gerando uma ação. Essa ação implica em algum tipo de reação que pode ser a favor, contrária ou de ignorar, mas existe uma reação a essa ação que você está propondo. Ou você posta uma coisa e fica lá parada, um dia alguém vem e reage àquela coisa antiga, e aí você é que vai perceber. Às vezes você está tweetando, alguém entra no meio, pitaca, e a pessoa age. Ela nem foi chamada, você nem sabe que ela existe. E aí a reação é sua. Mas basicamente o que existe são dois lados dessa equação. Alguém que age e alguém que reage. E a gente pode estar de qualquer lado. Às vezes somos nós que agimos, às vezes somos nós que reagimos. O primeiro tipo de troll nesses estudos que são feitos é o da loucura isolada. É aquele cara que ele achou que uma maneira de se destacar, de ser alguém na vida, mesmo sendo alguém na vida fazendo papel de vilão. Um exemplo disso, que é um caso de estudo, é um inglês, esse é um inglês, está aqui de máscara, de anônimo, chamado Robert Enbridge. Ele não é o que a gente espera, não é aquele nerd de 12 anos que voltou da escola, não tem nada para fazer e está trolando. Ele é o contrário do que você imagina. Ele tem 53 anos, casado, 6 fucking filhos. Gente, não é aquela pessoa que fala, você não tem tempo para nada. Tem 6 filhos, ele tem muita coisa para fazer, para cuidar de meia dúzia de pessoas. Mas ele se vê como um provocador profissional, vocês já devem conhecer algumas pessoas assim. O cara é muito inteligente e ele tem um ponto meio escroto, mas meio interessante. Ele acha que as pessoas gostam de ser ultrajadas, porque isso reforça a superioridade moral da pessoa. Quando a pessoa vê alguma coisa que é ultrajante, ela se junta às outras e fala, olha que absurdo, como que uma mãe pode fazer isso? E isso junta um grupo que reforça os valores morais dela. Pode ser qualquer coisa, o valor moral dela. Alguém fez topless na praia, ela, como é que pode? Fica mostrando os peitos. Enfim, o ultraje serve para reforçar valores de um determinado grupo. Então, é um ponto que ele tem razão. Agora, ele prega erradamente, na minha opinião, que a ofensa é algo que você aceita ou não. Às vezes, vai além do aceitável. Às vezes, realmente, a ofensa vai para um lado em que não é uma questão de, não vou ligar para isso. Porque, às vezes, realmente é feito para doer no ponto onde já está machucado. Quer dizer, a pessoa mexe na ferida mesmo. Esse cara, ele no Twitter tem o handle Old Holborn, que o nome dele é Old Holborn Laws, e ele posta um diagrama de como ele acha que você tem que responder à ofensa. Então alguém feriu seus sentimentos? Não, vida que segue. Sim, pergunta, você é uma criancinha? Não, então manda eles fuck off e ignore. Sim, eu sou uma criancinha, corra para a mamãe chorando. Eu acho que tem mais um lugar, mais nesse algoritmo, falta uma casinha aí que ele não colocou, que é essa, processe. Você também... Você é uma criancinha? Não, então processa, porque às vezes é caso de processo, eu vou citar alguns casos de processo e o que acontece depois que você processa alguém.
Esse aqui é o perfil dele no Twitter. Agora, veja qual é o ponto fraco desse tipo de troll isolado. É a vaidade. Olha o que o cara botou na bio. Ele deu uma entrevista para o Daily Mail, correu e botou lá na bio. O troll mais vil da Grã-Bretanha saiu no Daily Mail. Quer dizer, você entende? No fundo, o que ele quer é o que todo mundo quer, às avessas. Ele quer fama, celebridade, notoriedade, quer ser reconhecido. Só que como não deu para ir pelo lado legal, foi pelo outro lado, mas foi. Então você vê que no fundo tem uma coisa para a gente começar a entender o comportamento troll, que é a busca pela atenção e para se tornar um notório, uma pessoa célebre, ainda que como vilão. Aqui tem um caso diferente. Ali era um ódio singular, aqui é um ódio coletivo. Vocês acompanharam o caso dessa dona de casa que foi assassinada no Guarujá? Vocês lembram disso? Foi um dos casos mais chocantes. Ela foi assassinada, foi linchada pela população local, porque achavam que ela era a bruxa que estava roubando crianças. Então, vejam que aquela minha inocente pergunta se existem trolls, ela faz sentido, porque tem gente que acha que existe bruxa. E nem pergunta, que nem eu estou fazendo. Já tem certeza que a bruxa existe, que a bruxa é alguém que parece uma caricatura de alguma foto de alguém que era um boato, e mataram uma pessoa. Então vamos ver que isso não é só brasileiro, isso é internacional, e isso é humano, e é uma coisa que está realmente preocupando todo mundo. Todo mundo. Esse casal, vocês podem não reconhecer da foto, mas são os pais da Madeleine, aquela menininha que sumiu e que até hoje procuram a Madeleine. Esse casal Macan, eles são trollados, stalkeados, destruídos no mundo inteiro. No mundo inteiro. A filha sumiu, talvez tenha sido assassinada, a gente não sabe, nunca acharam a Madeleine. E eles são stalkeados por quê? Vamos dar uma olhadinha nesse caso. Bom, em 2007, eles são um casal de médicos da Grã-Bretanha, foram passar férias em Portugal. Eram gêmeas as meninas. A Madeleine e a irmã gêmea estavam dormindo. Eles deixaram a porta destrancada, se precisasse entrar lá no quarto do hotel. Estavam jantando com um casal de amigos. Alguém sequestrou ou matou, não se sabe, e Madeleine sumiu. Desde então, existem teorias da conspiração, campanhas de ódio contra esse casal. E por quê? Qual é o motivo? Eles são stalkeados na rua, em todo lugar. Porque alegam que ela continua usando maquiagem e indo no cabeleireiro, mesmo depois da filha ter sido sequestrada. E ele, então? Ele vai na academia. Esse pai faz exercícios. Então, o que existe existe uma mentalidade média de que se espera que um pai e uma mãe, quando tem um filho sequestrado ou alguma coisa, a pessoa tem que se desesperar, se descabelar, chorar o dia inteiro, abrir mão da sua vida, largar o emprego, perder tudo, perder os bens, largar a outra filha que ficou, e ela tem que sofrer 24 horas para que as pessoas tenham pena dela. Agora, eles são médicos, eles estão inteiros, eles estão lutando contra a polícia, processam, querem achar, vão atrás da menina no mundo inteiro. Eles tomaram uma atitude diferente da esperada. Portanto, eles são culpados. Portanto, eles estão errados. Gente, a gente não sabe, mas eles sofrem, esse casal, você não sabe o que, no mundo inteiro. Porque eles não se comportam como pais e mães desesperados que vão na mídia para chorar. E aí, para vocês terem uma ideia, eles são odiados porque eles são ricos, são médicos, também bem feito, quem mandou ser classe média alta? Então é um ódio que tem fontes das mais diversas no mundo inteiro. E eles têm uma onda de ataques que são catalisadas por malucos. Você vai ver um exemplo. Esta mulher, Brenda Leyland, 63 anos, não é o perfil que você imagina de garotinho de stalker. 63 anos, 2 filhos, desempregadas, mas estudada, bem formada e etc. Ela passava, numa vilinha na Inglaterra, ela passava das 7 da manhã à meia-noite stalkeando este casal. Ela entrava diariamente no Twitter com esse handle, Sweepy Face, para dizer que eles eram o pior tipo de gente, que eles tinham que morrer, que tinham que pagar, o dia inteiro esta mulher passou anos
fazendo isso. O que aconteceu? Um belo dia, descobriram que ela era stalker. Uma TV, Sky News, foi até a casa dela entrevistar. A mulher não tem ideia do que é internet. Ela estava lá achando que ela estava de boa, no anonimato, postando. Quando teve essa entrevista na TV, e todo mundo viu, ela começou a ser stalkeada, perseguida e trollada. E 3 dias depois da matéria ir ao ar, ela foi encontrada morta, num hotel, num aparente suicídio. 3 dias depois. O corpo dela foi achado nesse hotel, depois que a emissora de TV fez o vídeo com ela, e ela falou no vídeo, eu tenho direito de stalkear, eu acho que eles são pais horrorosos, eu acho que eles são culpados, eu tenho internet, eu falo o que eu quiser. Ela falou, a matéria foi ao ar, e ela foi stalkeada e se matou, ou mataram ela, não se sabe. O que aconteceu em seguida? A TV começou a ser stalkeada. A emissora de TV, por quê? Gente, é inacreditável, porque alguém tem que sempre culpar alguém e trollar alguém. Então, era o casal, era a troll do casal, era a TV que gravou a troll do casal e que passou a ser trollada. Aí você fala, gente, aonde vai parar isso? Parou aí, a TV foi trollada e acabou? Bom, foi bloqueado o perfil dela, né? Você fala, legal, então não tem mais o perfil. Alguém pegou o perfil dela. Não para nunca. Alguém pegou o perfil dela e escreve assim, se esse Twitter de merda, insignificante, essa conta de Twitter, é a coisa mais desrespeitosa que você já viu, então você deveria se matar. Aí vem o outro e fala, você está falando para as pessoas se suicidarem e não sei o que lá. Não para. É impressionante, porque cadê a Madeleine? Já não tem mais Madeleine. Já não tem mais casal, não tem mais mulher, não tem mais TV. É o ódio pelo ódio, pelo ódio. Então, em algum momento, tem que parar essa cadeia. Alguém tem que interromper. Senão, isso não acaba nunca. E isso é full time. O mais assustador é que o troll não é esse animal que a gente pensa. Às vezes somos nós mesmos, é você, é o cara do lado, é seu vizinho, é o ex-funcionário, é uma pessoa que você não imagina. E é isso que é assustador e que eu quero levantar aqui para a gente refletir. Que não é uma pessoa que você reconhece, olha lá um troll, tá vendo? É verde, tem 3 chifres, é troll. Não tem, somos nós, são pessoas... aquela senhora de 63 anos, quem diria? Quem diria, os vizinhos entrevistados falavam, ai, como a gente podia imaginar que ela era... Não tem como imaginar. Eu fui atacada 3 vezes grandes, as outras pequenas nem conta, mas 3 vezes grandes. A primeira vez foi por um garoto que eu desprezava, ele me assistia na TV, na época que eu trabalhava todo dia na TV, ele queria que eu fosse mãe dele, ele não gostava da mãe, ele queria que eu fosse mãe dele, ele me elegeu como mãe, da TV eu não conseguia ver isso, ele me stalkeava, eu tinha medo, não respondia, ele ficou com ódio e resolveu que ia me destruir. Ele morava bem longe do estado onde eu moro, ele veio até São Paulo e me mandou uma mensagem dizendo, eu sei onde seus filhos estudam, meus filhos eram menores, eu fiquei apavorada, realmente fiquei apavorada. Hoje eu sei quem é esse cara, ele me segue no Twitter, eu conheço ele, ele virou uma pessoa normal, prometo. Mas estou sempre de olho nele, só para deixar claro, estou sempre de olho nele, porque ele estava num período que ele disse que estava muito mal e, enfim, me escolheu para ser trollada. Segundo grande ataque era hater religioso. Aqueles caras bacanas que falam, Hitler fez um serviço ruim, devia ter matado todos vocês. Vocês negros, vocês judeus, vocês gays, vocês... Sabe essas pessoas bacanas? Esse cara eu processei, o processo corre há 8 anos. Eu já ganhei do cara, já ganhei da operadora que não quer dar os dados do cara, já ganhei em última instância, já foi até agora, não consegui nada. Nem identificar essa pessoa, porque as operadoras não contam quem é, não quebram sigilo do cliente. Eles apagam os logs, depois de um número de anos eles apagam os logs, então o processo recai em quem apagou o log. Eles recorrem, e a gente já foi da vara criminal para cível, até agora não consegui resolver. Então o processo é longo, árduo, e enquanto eu não for ressarcida, eu estou pagando tudo. Há 8 anos, até xerox, tudo. Então, é complicado,
porque você investe muito dinheiro para processar alguém. Então, é difícil. E o terceiro era um cara que assinava Chico Picadinho no meu blog, um fofo. Ele era um super comentarista de política e tal, em outros blogs, um cara metido inteligente, não sei o que lá. Me ameaçava por comentários. Eu consegui eu consegui quebrar o sigilo, consegui o nome dele, consegui o endereço e o telefone. Ele era do Rio de Janeiro. E eu tranquei a porta do quarto e liguei para ele. Eu tremia. Sabe, eu estou tremendo, Rosana? Eu era a Rosana tremendo. Eu liguei para ele. A mãe dele atendeu, mandei chamar o cara. A hora que ele atendeu, eu falei, você não desliga que agora você vai ouvir. Que eu estou pagando R$5.000 para falar com você. R$5.000. Quanto vale? É 5 mil. 5 mil e eu vou falar com você. Bom, conversei com o cara, resumindo. 49 anos, administrador de empresa, desempregado, separado, voltou a morar com o pai e a mãe, se sentia um fracassado, tinha ódio de mim, porque ele achava que para mim tudo dava certo na minha vida. E o que ele queria? Ser eu. Falei, amiga, tá ocupada a vaga. Amiga, você não pode ser eu, que eu já tô sendo, tá? Ainda dei conselho. Porra, gastei 5 pau, liguei pro cara e tô eu lá, estúpida, dando conselho. Não, você queria ser jornalista? Vai fazer jornalismo, faz um cursinho. Não, você consegue, ainda... Ridículo, mas essa foi a história desse hater. Mas eu fiz um boletim de ocorrência contra ele e falei, e agora, queridão, você vai ser meu anjo da guarda. Por quê? Porque eu registrei um boletim de ocorrência de ameaça de morte, que você fez para mim, e se qualquer coisa me acontecer, você ficar alagada indo para Campus Party, a culpa é sua. Se eu morrer, o primeiro que vão procurar, que está lá no sistema da polícia, ameaçada de morte tem lá seu nome. Então, torce para eu viver muito, para eu ter muita saúde. Tem uma pessoa que reza por mim todo dia, não é lindo isso, eu acho? Eu consegui isso aí. E tem mais uma historinha curtinha que eu só vou contar de um menino que era meu stalker. E ele me stalkeava tanto, 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 sabia toda a minha vida, eu contratei ele. Eu paguei 1 ano de salário para ele recolher tudo que tinha sobre mim na internet, para eu poder fazer um documento, para um dia publicar um livro. Eu tenho um blog há 15 anos. Ele trabalhava todo dia, virou uma coisa, uma máquina de trabalho. Eu tenho, se não acreditar eu posso passar cópia, mas é muito grande. Eu tenho um PDF com 8.000 páginas de tudo que eu já publiquei na internet, e ele recolheu e fez um doc para mim, um PDF para mim. Esse menino, eu paguei e ele virou um cara que me admira porque eu ajudei ele, e ele construiu um puxadinho e uma casinha para a mãe dele, em Peruíbe, que a mãe morava de aluguel. Ele, com esse dinheiro, comprou material de construção e construiu uma casinha para a mãe. Então, você vê que é louco o negócio, né? É louco você entender exatamente quem são os haters e história. A pergunta é, famosa frase que todo mundo repete, don't feed the trolls, não alimente os trolls. Eu acho que a gente tem que transformar essa afirmação num questionamento. To feed or not to feed the trolls? Vamos discutir como é que a gente... O que é melhor fazer? Está na hora da gente discutir, porque ninguém tem a resposta precisa do que é para fazer. Esse cara aqui, quem sabe quem é? O Dick Costolo, CEO do Twitter. Ele deu uma afirmação, ele fez uma afirmação antes de ontem, dizendo, we suck at dealing with trolls and abuse. Ele mesmo reconhece que o Twitter, como empresa, não faz nada direito para ajudar nos casos de abuso. E ele disse essa frase foi vazada de um fórum interno do Twitter, porque um funcionário do Twitter tinha reportado o caso de uma menina, uma feminista, chamada Lindy West, e falou, olha o que aconteceu com a Lindy West, e o Twitter não fez nada. E esse caso da Lindy West se tornou emblemático, essa moça aqui. Ela é jornalista, ela é feminista, ela é blogueira, ela é escritora, é uma menina muito inteligente, e a vida dela é aguentar trollagem, gestão de saco, por quê? Porque ela é gorda. Então, assim, a vida inteira dela é encherem o saco dela porque ela é gorda, sua gorda, é um inferno. Ela conta isso, que é um inferno a vida dela, o quanto enche sua feminista, sua vaca, e ela é xingada porque ela é mulher e feminista, porque ela é mulher feminista, porque ela... Enfim, é um inferno a vida dela. Ela ia tirando de letra
na boa, os trolls, nem ligava tal. Lidava de boa. Até o dia que o pai dela morreu. Ela amava o pai dela, esse fofo que está aqui. Ela é pianista, jazzista, um cara incrível. O pai dela morreu. E aí o cara fez aquilo de mexer na ferida. O cara abriu uma conta no Twitter com o nome do pai dela, se passando pelo pai dela recém-morto. A menina tinha acabado de enterrar o pai. O cara cata umas fotos do pai e bota lá que a pior coisa que ele fez foi ter essa filha. E abre uma conta no Twitter. Aí ela realmente desmoronou. Aí ela não aguentou, porque era muita dor. Era realmente mexer, sabe? Tem chamado coisa que não se faz. E essa menina, Lindy West, ela definiu o que é o trolling, dizendo que o trollagem é abuso recreacional. É como se fosse um estupro recreativo. A pessoa que abusa da outra para se distrair, para se divertir. Então, é a coisa mais cruel realmente que pode acontecer. E ela categorizou em 3 tipos de ataques que ela recebeu. Pueril, perguntas bobas e argumentos ilógicos, tipo, você é gorda, seu pai é feio, sua mãe é estivador no porto, sabe, essas bobagens. Juvenil, que são observações físicas e xingamentos também idiotas. E vil, quando é o desejo realmente de atacar ou de ameaçar, como fez esse cara que se passou pelo pai dela. Agora, o ataque, mesmo quando ele é bobo, quando ele é em massa, é terrível de você enfrentar. Porque não é mais uma pessoa isolada, é uma comunidade tentando te destruir. E, em geral, ele é covarde em gênero, porque, em geral, é homem atacando mulher, tem misoginia rolando solta, ataca-se muito mais mulheres do que homens, muito mais. E em número. A Lindy West, ela então disse o seguinte, ela chegou a essa conclusão: don't ignore the trolls, feed them until they explode. Então, em vez de deixar os trolls sem alimentá-los até morrer, você tem que alimentar eles até explodirem. Você tem que alimentar, você tem que expor, você tem que contar, porque foi quando ela estava realmente lá embaixo, sofrendo, ela fez um artigo, publicou esse artigo, dizendo que ela estava acabada, que o cara se passou pelo pai dela, que doía muito, e aí ela começou a receber apoio, e aí o presidente do Twitter ficou sabendo, e aí o mundo ficou sabendo, e só aí ela conseguiu. Como que ela conseguiu? Foi incrível. Uma rádio chamou ela para dar uma entrevista. Ela recebeu um e-mail do cara que trollou ela. O cara disse que estava arrependido. A rádio entrou em contato pelo cara, localizado pelo Gmail. O cara topou conversar com ela ao vivo na rádio. E ela entrou no ar e conversou com o cara que se passou pelo pai dela. Bom, foi tão profunda a conversa que ela teve com ele, foi tão louco que os dois conversaram, que ela mudou a vida desse cara para sempre. Ela falou, você sabe o que dá, do que dói? Você sabe onde você foi mexer? Você sabe? Esse cara, ele virou um educador, hoje ele dá aula para criança, e ele mudou a vida dele completamente por causa desse episódio. Porque ele foi exposto também. E ele, quer dizer, então, nem sempre a gente tem que esconder o mal, às vezes tem que jogar luz para realmente mudar as coisas. O comportamento troll, por tudo que é estudado, em geral, ele é... Todo mundo fala, é o anonimato. É, exatamente. O anonimato gera a falta de compaixão. Por quê? Porque beijar uma pessoa que você ama, abraçar o seu cachorro, não é igual beijar foto. Não é igual ver o seu cachorro no FaceTime. Não é a mesma coisa. Nem um holograma 3D é o artista morto. Então, por mais que você substitua a tela 2D, a tela 3D, quantos D você quiser, não é igual a vibe vital de estar com uma pessoa. E só o contato físico é que gera mais compaixão real. Eu hoje deixei de ser escrota. Se eu estivesse numa tela, eu tinha pirado na batata doce, com alecrim. Como eu estava ali na frente do taxista e ele estava nervoso, sem enxergar nada, eu tive compaixão por ele. Eu falei, ele está desesperado. Eu tenho que ajudar ele para me ajudar. E a compaixão só rola quando você sabe que tem uma pessoa lá. Quando você não liga, não rola.
Traços de personalidade também influem. Desindividuação, que é um nome psicológico para quando você abre mão do seu ego e joga o ego no grupo. Por isso que torcida organizada, os caras vão lá e batem, lincham, matam o cara da outra torcida. Porque o seu ego se dilui. Por isso que tem hooligan. Esse é o processo em que você abre mão do ego e você parte para o bando de animais. Então, é muito perigoso, mas todas as pessoas, inclusive não sádicas, elas se tornam sádicas, sei lá, quando elas abrem mão do ego no efeito manada. Você vai nessa onda. Aquela mulher lá de 63 anos, ela já tinha um traço perverso de personalidade, mas ela entrou na onda que todo mundo estava xingando, ela foi também. Uma geração de status, que o troll também ganha status com isso. E no Brasil, você tem também os cyberjusticeiros que querem jogar todos os seus problemas, seu recalque intelectual, porque o outro é famoso. Outro dia um cara me enchendo o saco e falou, mas você fala isso porque você tem um monte de seguidor no Twitter. Eu falei, o que tem a ver? O que tem a ver quantos seguidores a pessoa tem com... Tipo, eu falei, você que está preocupado porque você não tem aí, mas tem nada a ver. Mas, enfim, tem isso de fazer justiça com os próprios mouses. As frases mais recorrentes de haters são: você se acha, ele se acha, tem que sofrer porque ele se acha linda, se acha gostosa, se acha... Quem ela pensa que é, quem ele pensa que é. Então, é um recalque estético. Você acha que sabe tudo. Um cara que quase matou uma menina falou isso. Ela se achava muito sabida. E por isso merece morrer, evidentemente. Então, vamos entrar em Harvard, no MIT, vamos aqui para a parte de robótica e vamos bater naquela gente. Aqueles programadores, essa gente que sabe programar, essa gente que escreve código. Né? Então, as pessoas acham que se ela tem uma superioridade intelectual, tem que destruir. Porque é famoso. Então, tem um cara que escreve assim na bio: a fama tem um preço e eu sou o pedágio. Entende? A pessoa acha que a pessoa tem que pagar. Quem mandou ela ficar famosa? Achou que ia ficar famosa assim, sem pagar nada, vai ter que pagar por isso. Porque não é assim que você chega e vira famoso. Ou só porque tem dinheiro. Tipo, a pessoa... Se você estiver numa Mercedes emprestada e você bater o carro, você é o culpado, imediatamente. Se você for um mecânico e estiver dirigindo uma Corvette e você bater o carro, você evidentemente tem que ser linchado porque você é um rico filho da puta explorador. Até explicar que você é um mecânico, você está morto. Porque a gente tem um julgamento de expectativa mais ou menos dessa natureza. Aqui tem, eu vou mostrar para vocês, tem como dar um play só nesse videozinho? Né? É só um vídeo de navegação de tela. Essa é uma menina que é dona de um blog feminista chamado Feminist Frequency, e isso aqui é uma semana de tweets de ódio que ela recebeu. Tem como dar play aqui, Sérgio? Porque acho que só dá play se você clicar aí na tela. Não sei se o meu vai aqui. Tem como dar play ali? Não, não vai. Tem que dar um play porque é um videozinho. Não, acho que não vai. Bom, uma semana de hate tem 10.556 tweets. Mesmo acelerando, é melhor nem passar o vídeo, porque são 10 mil. Uma garota, sabe o que ela fez de errado? Ela escreveu um texto dizendo que ela achava que nos games tinha pouca mulher heroína que não fosse a gostosa, que virasse um prêmio e tal. Por que não podia nos games ter uma figura feminina, mas, tipo, normal? Ou uma heroína, além de Lara Croft, mas ela é bem gostosa. Mas por que não podia ter outras figuras femininas nos games? Os gamers quase lincharam esta menina, porque ela só levantou esta possibilidade. Então, uma semana, 10.546 mensagens de ódio ela recebeu no blog Feminist Frequency. Agora, aqui então vem, a gente vai voltar agora, tipo, nós vamos voltar 2.395 anos, num mito de Platão, o filósofo grego, chamado o mito de Giges. Vocês vão reconhecer um filme aí. Giges era um pastor, um dia ele encontrou um cadáver com um anel, tirou o anel, pôs o anel dava para ele o quê? A invisibilidade. Era o anel da invisibilidade. E com esse dom, ele se infiltrou na corte do rei, matou o rei, seduziu a rainha e ficou com o reinado. E a pergunta ética que Platão deixou para a gente há pouquinho tempo atrás, só 2.400 anos,
Um homem seria capaz de resistir à tentação do mal se soubesse que seus atos não seriam testemunhados? Daquela música, O que você faz quando ninguém te vê fazendo? E é exatamente isso que a gente tem hoje. Nós todos temos um anel da invisibilidade, um anel do anonimato. E poucas pessoas... A tentação está aí sempre para todo mundo. Gente, entrar numa sala de chat anônima para poder pichar alguém que você odeia, quem nunca? Gente, quem nunca? Eu já, você já. Todo mundo já stalkeou alguém, todo mundo já fez um perfil para... Mas até aí tem um limite da tentação que você vai e volta, depois a gente se sente culpado, fala, nossa, que coisa feia que eu fiz. Ah, eu vou fazer de novo, mas tudo bem, mas não muito. Mas a gente tenta se controlar, porque a gente tem um sentido moral de que aquilo não é legal. Mesmo fazendo, você ainda tem esse sentido. Então, a gente tem este dom, a gente tem um anel de Giges da invisibilidade, e então cabe a gente saber até onde a gente é capaz de ir sem se viciar. A minha visão é que hoje a gente tem um choque, a gente tem uma onda de choque, como se fossem dois oceanos. O oceano da liberdade total, eu faço o que eu quero, quando eu quero, eu me expresso do jeito que bem entender, o que me vier à cabeça, e o mar da civilidade. A civilidade, por definição, inclusive tem um filósofo, Norbert Elias, alemão, que ele diz que civilizar é conter impulsos, é limitar instintos, é elevar o patamar de vergonha e de repugnância. E liberdade de expressão de pensamento é exatamente o contrário. Eu mostro tudo, eu não tenho vergonha de nada. Então, é um choque. Quando você fala para uma criança, não faz isso que é feio, você está limitando. Quem viu aqui a Guerra do Fogo, né? Que era Guerra do Fogo, que as pessoas... Tem uma cena em Guerra do Fogo que tem 3 mulheres lavando, Neandertal, lavando roupa num rio, e elas abaixam, ele vê a bunda, aí vem o cara e vai lá, estupra a mulher, ela continua lavando roupa, tipo cachorro na rua, assim, sabe? Isso é não civilizado. Civilizado é, você não pode me tocar, nem fazer fio-fio, porque eu estou de saia, você não tem esse direito. Civilidade é contenção de impulso, contenção de instinto animal. Então, quantas vezes você já não passou pela mesa de alguém no restaurante e teve vontade de roubar batatinha? Eu sempre, mas a gente não rouba batatinha. Por quê? Dá vontade, mas você não rouba batatinha, vai lá no outra mesa e pega uma batatinha. Simplesmente a gente não faz isso, porque é contenção de instinto. Isso é civilidade. Então, não é que tem que ser repressão. Claro que abaixo a repressão, mas existe uma limitação instintiva que é parte dessa civilidade. Então, a gente tem No século XVI, por exemplo, eu fui pesquisar isso, achei muito legal. Até o século XVI, as pessoas faziam xixi e cocô, assim, na frente dos outros, de boa, sem problema. Aí veio a etiqueta, que era o código de Erasmo, que dizia que não era delicado conversar com quem estava defecando ou urinando. Então, a pessoa estava fazendo cocô, você não podia conversar com ela. Porque isso não era de bom tom, você conversar enquanto a pessoa estava lá. Tem gente que até hoje, você vai no banheiro e a amiga fica lá falando com você. Gente, Erasmo escreveu isso no século XVI. 5 séculos depois, a pessoa fica conversando com você na porta do banheiro. É chato. Nós estamos novamente agora adaptando os nossos costumes. E a gente está vendo que existe uma forma, escrevi Fromm ali, que é uma espécie de descivilização. É gente perdendo essa linha, é gente perdendo essa capacidade adquirida de ser civilizado, de controlar seus instintos, por causa do anel de Giges, o mito de Giges, por causa do anel da invisibilidade. Então, eu vou deixar esse manifesto aqui sobre todos nós. Todo mundo tem sentimentos básicos, alegria, tristeza, raiva, surpresa, medo, nojo, são 6. Parece o Roberto falando alegria, tristeza, medo, nojo. Mas são 6. Todo mundo tem uma autoimagem, que é como você se vê. Todo mundo constrói uma imagem pública, um avatar melhor do que como você se vê, que é como eu quero ser visto. Todo mundo vai para a vida social com esse avatar melhorado, photoshopado, com filtro. Todos os avatares se comparam. Se você ganha na comparação, você se relaciona bem com os avatares inferiores. Por isso que a gente adora o tosco, adora o errado, o feio e o ridículo, porque ele faz a gente se sentir superior.
Por isso que todo mundo acha lindo a Sônia do YouTube falar tudo errado. Como ela é burra, como ela é ignorante, e eu não. Como ela fala errado, e eu não. Como ela é tosca, e eu não. Esse é o subtexto. Se na comparação você fica igual a igual, você já percebe que ali tem uma competição. E quando você perde no super trunfo da vida, você começa a competição, começa o ataque, começa com raiva, começa a manifestar recalque, o senso de injustiça, ele tem ou não tem, e aí começam os ataques. Então, o comportamento comparativo inevitavelmente gera competição e ódio. E é cenário de impunidade. Você quer ser feliz, não se compare, não é não se reprima, é não se compare, porque comparou, perdeu o Playboy. Você vai sofrer e vai ter ódio da pessoa que, sem nem saber, está ganhando de você. Então, para encerrar, ontem à noite passou o episódio 14 da série 8 do Big Bang Theory, e o tema era The Troll Manifestation. Passou ontem à noite, eu assisti antes de vir, consegui um link super oficial para assistir esse episódio, que foi ao ar ontem à noite pela super oficial, porque, evidentemente, eu não veria um link pirata, evidentemente. Assisti, e é muito engraçado, porque o Sheldon publica um artigo e ele recebe um comentário de ódio. E ele fica louco, e ele responde. E aí o cara chama pelo Skype, eu não vou dar spoiler, mas ele fala com esta pessoa no episódio. Mas o assunto é tão envolvente, ele diz tanto respeito a todo mundo, que o episódio de Big Bang Theory abordou isso ontem, o CEO do Twitter falou disso antes de ontem, e nós estamos aqui na Campus Party discutindo isso hoje. Então, é um assunto que a gente tem que discutir muito, tem que compreender que troll não é uma entidade, que ele é um comportamento e que pode surgir em qualquer um, inclusive você e eu. Então, se a gente conseguisse ver só o código caindo, em vez de ler o texto, a ofensa, a gente seria mais feliz. Mas enquanto a gente não chega nesse estágio Neo de ver o código caindo, a gente tenta ao máximo se respeitar. Obrigada, eu sou a Rosana. Perguntas? Bom dia. Boa tarde. Desculpa. Boa tarde. Nas ciências sociais, a gente vê que violência, suicídio são doenças que são transmitidas. Você contamina as outras pessoas, se você vê. Então, a gente pode começar a considerar stalkear como uma doença? Essa teoria, a mídia tem um código de nunca falar que um caso é suicídio. Né? Em geral, a mídia, o jornalismo, tem uma espécie de código, que é o efeito Werther, que é por causa do livro do jovem Werther, que tinha um caso de suicídio, e depois que foi publicada essa história no livro, muitos jovens se suicidaram. Desde então, existe uma espécie de código no jornalismo que a gente não diz, a gente diz que a pessoa caiu, que foi encontrada morta. No caso dessa mulher, você pode ver, está escrito assim, o corpo foi encontrado, não diz que ela se suicidou, porque as pessoas têm medo que isso fomente. Por outro lado, eu já participei de seminários importantes que falavam de como a gente precisa dizer que isso acontece. Porque não reportar que isso acontece pode ser mais perigoso, você mascarar. Então, mesmo que você tome todos os cuidados, que você inverta a ordem, é preciso dizer que pessoas se matam por cyberbullying. Muitos, vocês não viram aquele menino? Foi bem recente. Ele era transgênero, a mãe não aceitava, publicou no Facebook, ele queria assumir a identidade feminina, a mãe era muito religiosa, não permitia, ele se matou, garoto. E assim tem inúmeros casos que a gente acompanha, principalmente pré-adolescentes. Porque pré-adolescente, você não tem estrutura de personalidade totalmente formada. Assim, quando a gente é adolescente, a gente muda de estilo. Um dia você é punk, um dia você é beatnik, um dia você é clássico, um dia você é Chanel. Porque você está em busca de uma personalidade. Então, quando você ainda está em formação, que é basicamente a vida inteira que demora, a gente se influencia e sofre muito. Tenho duas perguntas. A primeira é em relação à sua experiência que você teve até com processos, né? Hoje a gente tem uma mudança aí, até na legislação, ela está tentando se adequar com o Marco Civil e tudo mais. Você falou que
algumas empresas de telefonia, inclusive, elas apagam logs, enfim. Isso até responsabiliza essas empresas, de certa forma, civilmente, criminalmente, enfim. Eu queria saber um pouco da sua experiência, o que você acha disso. Você está com o processo há 8 anos, provavelmente você está passando por isso agora. Um outro ponto você também comentou que tem 8.000 páginas aí de conteúdo seu na internet. Eu acho que qualquer um aqui tem pelo menos 100 páginas sem saber. E o anonimato na internet, assim, é bem discutido, mas ele não existe, né? Porque se você não tem o anonimato, para as outras pessoas, para o governo, para alguma coisa, você tem. Até citar algum exemplo, o espanhol lá que teve o direito do esquecimento no Google e tal. Então a gente está isso de uma forma atual. Como você acha que isso vai impactar mais para frente? Porque todo mundo vai ter um histórico a partir de agora. E como você vê isso, essa parte do esquecimento, as pessoas querem esquecer parte da sua vida, até tem empresas especializadas em apagar esse conteúdo na internet e tudo mais. Queria ver o seu ponto de vista nesses 2 assuntos. Primeiro, eu acho que são 2 vertentes. A primeira vertente é conscientizar as pessoas do jeito cumulativo que é você se autopublicar. Muita gente vai publicando e ela não tem noção. Eu fiquei chocada quando eu encontrei 8.000 páginas. Tanto quanto chocada. De texto, porque tem um outro com imagens. Então, eu fiquei um pouco chocada. Então, primeiro que as pessoas precisam ter essa noção cumulativa e de alcance, porque a senhorinha lá que estava trolando o casal não tinha noção do alcance. Ela nunca imaginou que a TV pudesse bater na porta da casa dela. Ela não sabe que tem rastreamento IP, ela nem sabe que isso existe. Então, primeiro é uma conscientização para que você faça uma escolha consciente e lúcida do que você quer publicar. E o outro lado é a identificação quase que total. Porque, por exemplo, os hooligans, como é que eles acabaram com esse problema de em estádio, torcida organizada que vai lá e mata, e lincha e tal? Identificando o cara vai passar na catraca, ele tem que se identificar. Depois que ele se identifica, ele pensa muito antes de bater. As câmeras de segurança, quando aquela menina que gritou lá pro cara, negro, macaco, não sei o que lá, aquela menina que gritou, aquela menina era uma menina, entre vários que fez. Uma coisa horrorosa, a gente vendo ela repetindo, a leitura labial, dói na gente de ver aquilo. Mas a casa dela foi incendiada. Então, é o que a outra jornalista diz. A gente não deve trollar nem o troll. Assim como a gente não tem que matar nem o assassino. Não é para matar, então não é para matar ninguém, nem o assassino. Não é para trollar nem o troll. Mas quando a gente está com ódio represado, que nem se fosse um dique, a hora que vem uma pessoa identificada, a gente joga tudo aquilo em cima dela. Então, o que fizeram com a moça do Guarujá, e que lincharam e mataram a dona de casa inocente, a gente como sociedade faz com a menina que errou. No caso, a dona de casa era 100% inocente. A menina foi racista, uma coisa horrorosa. Mas a gente também foi lá e quase matou ela queimada. Entende? Então, a gente tem que levantar o nível de consciência e de identificação, mas lembrando que por que existe o anonimato? Por que fonte de jornalista é anônimo? E pela lei de imprensa eu não sou obrigada a identificar minha fonte. Porque é a única forma que eu tenho de poder denunciar patrão que explora, patrão que escraviza o funcionário sem ser demitida. Por isso que surgiu esse tipo de anonimato, para eu poder denunciar que está tendo um crime de corrupção sem ser demitida, e eu do lado de dentro poder fazer isso. Então o anonimato ele tem uma função de denúncia importante para a sociedade, só que está todo mundo usando para fazer justiça com o próprio mouse, aí não, né? Perguntas? Oi, boa tarde. Boa tarde. Agora no final da palestra ali me remeteu bastante ao conteúdo que tu comentou. Obrigada. Hoje à tarde também teve um bate-papo com o Cauê Moura e ele falou bastante sobre a produção de vídeo dele, que em janeiro ele teve que parar porque ele estava se incomodando muito em relação aos comentários que estavam ocorrendo nos vídeos dele, e ele tirou um tempo de férias para poder pensar e o que ele ia fazer em relação a isso. Acabou que ele desativou os comentários durante um tempo, agora eu não sei se ele já reativou, mas ele falou que existiam 2 tipos de pessoas que iam comentar nos vídeos dele. Uma parte era aquela galera que ia e fazia comentários produtivos, da forma podendo usar do artifício da trollagem ou da zoeira, mas que ele absorvia bem isso.
e outros que eram o pessoal que estava fazendo só reclamações e críticas negativas a isso. Eu queria saber se tem uma opinião em relação à trollagem. De alguma maneira, ela pode ser produtiva em algum momento. Sim. Aliás, o ano passado, o PewDiePie, eu não sei falar direito a pronúncia, é PewDiePie, né? Que chama, eu não sei como é que fala. Mas é o cara que tem mais assistido do YouTube, do mundo de todos os tempos. Ele é muito fofo, né? Ele é fofo demais, aquele menino loirinho lá. E ele tinha fechado os comentários. Ele é um cara que fatura $4 milhões por ano só de AdSense, com os vídeos dele. Ele é o cara mais assistido do mundo, o canal dele. Tem 34 milhões de assinantes, só isso. Uma coisa pouca. E ele fechou os comentários, porque ele não aguentava mais a pressão. Tirou férias um mês e ele reabriu os comentários. Ele achou que ia cair muito a visitação, não caiu. E eu assisti um vídeo dele na volta falando, então, sobre isso, que exatamente como o Cauê também fez. E ele disse isso, que tinha uma parte que era zoeira, mas ele entendia que fazia parte. Que é aquela dor que você suporta. Ninguém deixa de ir trabalhar, de ir para a escola, para a faculdade, porque, sei lá, cortou o dedo, porque está com o pé mancando. Mas se tiver com uma pedra no rim, expelindo a pedra, é dor pra caramba. Se você for esfaqueado no rim, você também não vai conseguir sair de casa. Então, tem um limite de dor. E o que acontece é que algumas pessoas, por conhecer muito você, sabem o seu calcanhar de Aquiles, sabem qual é o seu ponto fraco. E elas vão no fígado. Porque a intenção delas é fazer doer. Não é trollar de brincadeira, não é a superfície. Porque na superfície a gente aguenta até um pouco mais descendo a epiderme. Agora, no baço, sabe aquele cruzado, o cara, ele sabe se a sua fraqueza é a sua mãe que está doente, o seu pai que morreu, como o caso da menina da Lindy West, entende? Ele sabe onde é o seu ponto fraco e faz para doer. Aí é muito difícil de lidar. Quando é mas quando isso vira público, quando isso vira uma coisa que é um constrangimento doloroso, aí realmente tem hora que você tem vontade de fechar e largar tudo. Muita gente passa por essa crise, principalmente quando faz muito sucesso. Porque tem muita gente que gosta do cara enquanto ele é pobre. Quando o cara começa a ganhar dinheiro, se vendeu, traiu o movimento, olha lá, agora está fazendo isso para anunciante. Tipo, porque a gente vive no mundo dos Waltons, onde não existe marca, nem estamos no capitalismo, né? Quando você quer um suéter, o que sua mãe faz? Ela vai lá, pega uma ovelha, vai lá tosquear a ovelha, vai fiar a lã e faz um suéter de tricô. Gente, a gente vive num mundo de empresas e marcas, entende? As pessoas trabalham para marcas. Você fica famoso, você se destaca, um cliente te contrata. Qual é o problema? Mas tem gente que tem muita inveja na hora que o cara ganha grana. Principalmente vlogueiro. Você queria fazer uma pergunta? Ah, tá. Boa tarde. Boa tarde. Você estava falando da questão do cyberbullying, né? Então, assim, uma coisa que eu percebi é que a nossa geração, até os 30 anos, sofreu muito bullying na escola e pode ter sofrido cyberbullying. No meu caso, eu passei por isso. O que você acha, assim, do uso das redes sociais com esse intuito do cyberbullying, do troll para essa geração hoje? Como que é a sua opinião em relação a isso? Então, minha visão, a primeira coisa que a gente deveria orientar um adolescente que está sofrendo bullying, o bullying é uma pressão, começa a vir uma pressão em cima de você. Como é que a gente se alivia da pressão? Ou você se distancia para a pressão diminuir, ou você compartilha essa pressão. Você se junta em grupos de pessoas que sofrem cyberbullying ou qualquer outro tipo de pressão. Os grupos que existem desde muitos anos do mundo offline, nas comunidades do Orkut, pessoas que têm dificuldades, que sofrem pressões, quando elas se aliam, o primeiro alívio é descobrir que não é só você. Não é só você que tem esse problema, não é só você que sofre dessa doença, não é só você que está sofrendo ataque. Quando você descobre que não é só você, isso já dá um alívio enorme. Então, não tente aguentar a pressão sozinho. Então, você tem que buscar outras pessoas, ajuda, denunciar o que está acontecendo, fazer barulho, porque quando você se fecha, você vai para o cantinho, você se auto-encurrala
E aí é muito mais fácil de você de botar pressão em quem já está no cantinho. Quando você vai para uma área aberta, até galinha faz isso. Você tenta pegar uma galinha, a galinha foge. Simples assim, o coelho foge. Se você encurralar a galinha, aí ela, opa, titubeou, você pega. Então, não se encurrale, não se esconda, não vá para o corner, porque é ali que você apanha no ringue. Por isso que octógono é octógono, né? Não tem nem cantinho. Tem mais cantinhos, mas não é bem um cantinho de 90 graus. Né? Então, essa é a primeira coisa, é jogar luz, não se apequenar, que quando você se apequena, te esmaga. Acabou o tempo? Ah, mas ele queria fazer uma pergunta que ele está esperando há tanto tempo. A última, tem outra palestra. Eu respondo para você por DM agora, tá bom? A gente faz uma DM ali, em vez de fazer uma DR. Obrigada, gente. Boa palestra para vocês. Obrigada para vocês.